Bom, vamos lá, continuando aí a nossa análise, né, do simulado de vinhedo, simulado aí preparado pelo CEPA. Questão de número 30. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais, então aí aqui a banca trouxe as DCNs, né, para educação infantil, no que se refere à matrícula e faixa etária, assinale a alternativa incorreta. Gente, a banca Avança é uma banca que ela pede muito incorreta, que não condiz, enfim, tá? Então, assim, nós temos que achar aí a alternativa incorreta, a negativa, né? Aquela que não condiz aí com a faixa etária e matrícula no que diz respeito às DCNs da educação infantil. Então, nós temos o gabarito A. É obrigatória a matrícula da educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Correto? Tá? Então, aí é obrigatório, né, na educação infantil, criança que completa 4 anos ou 5 anos até o dia 31 de março, ser matriculada na educação infantil. Então, tá correto. Letra B. As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Correto, tá? Então, aí é uma data base aí que estipula, né, essa obrigatoriedade dentro da educação infantil. Porque a criança que completa após 31 de março, ela faz 6 anos após 31 de março, mesmo que a mãe queira, tá? Então, de acordo com a DCN, essa criança, ela não vai ser matriculada na educação, no ensino fundamental. Ela vai ser matriculada na educação infantil. E a letra C diz exatamente o que eu acabei de falar. As crianças que completam 6 anos até o dia 31 de março deverão ser matriculadas no ensino fundamental. Correto. Então, assim, a criança completa após 31 de março, educação infantil. A criança completa 6 anos antes de 31 de março, ensino fundamental. Tá bom? D. A frequência na educação infantil é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. A frequência na educação infantil é pré-requisito para tudo. Errada. Tá? Não é pré-requisito. Não existe pré-requisito para matrícula no ensino fundamental. Muito menos frequência. Tá? Então, assim, se a criança nem frequentou, já não impede ela do acesso à educação, ao ensino fundamental. Piorou a frequência, tá? Então, assim, essa é a errada, né? É pré-requisito? Não, não é pré-requisito. Então, essa é incorreta. Mas vamos dar uma olhadinha na E para ver se ela também não está errada. As vagas em creche pré-escola devem ser oferecidas próximas às residências das crianças, certinho, né? Não condiz ali a matrícula e faixa etária, mas é uma questão correta, tá bom? E a D é a incorreta mesmo, tá bom? Então, o nosso gabarito aí para a questão de número 30 é o gabarito D. Ela é incorreta, lembrando que não é pré-requisito, né? Não existe seleção nem pré-requisito, tá bom? Vamos lá, então, para a questão de número 31. O corpo aí da questão é o seguinte: a saber no que diz as diretrizes curriculares nacionais. Mais uma questão aí sobre as DCNs. Agora, com relação à proposta pedagógica às crianças indígenas, né? Então, é específico da proposta pedagógica aí para a galerinha aí da turma aí indígena. Então, é o seguinte: assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, a banca pede a incorreta, né? Lembra que eu falei para vocês que é uma banca que tem essa característica de pedir muito a exceto, a incorreta, a que não condiz, tá bom? Então, nós temos que analisar aí e encontrar a questão incoerente à proposta pedagógica para os indígenas, tá? Então, nós temos aí no gabarito A: garantir a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade. Perfeito, gente, perfeito, tá? As DCNs, ela traz isso mesmo, que
Esse povo, ele tem autonomia se ele quiser aí educar essa criança no seio familiar do 0 aos 5 anos de idade. Então aqui a gente tem que tomar o cuidado, por quê? Porque é de 0 a 5 anos. Se a banca coloca de 0 a 6, aí ela estaria incorreta. Mas aqui a questão ela tá perfeita, tá? O povo, ele tem isso para o indígena, bem específico para o indígena. Ele tem sim autonomia de educar essa criança de 0 a 5 anos de idade, tá bom? B. As propostas pedagógicas para os povos que optarem pela educação infantil devem proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as memórias de seu povo. Perfeito. As propostas pedagógicas para o povo que optarem, sim, exatamente. Por quê? Porque assim, ó, eles têm a garantia de autonomia? Sim, eles têm a garantia de autonomia, porém, essa criança, ela tá dentro da faixa da obrigatoriedade de oferecimento de vaga. Então, se uma determinado pai de família diz, eu vou matricular o meu filho numa escola regular, ele tem todo o direito, porque ele pode, né? Ele tem autonomia de deixar essa criança. Porém, não, ele quer se valer da obrigatoriedade que a criança está nos 4 anos. E aí, sim, as ações pedagógicas aí vai contemplar aí proporcionar toda essa relação, né, viva com os conhecimentos, com as crenças, com valores, com as concepções de mundo e memória desse povo, tá bom? Então, perfeitinha essa questão, essa alternativa. Alternativa C. Reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição da criança. Perfeito, tá correto. Lembrando que a questão tá me pedindo a incorreta, né? A negativa. E alternativa D. Dar continuidade, sim, precisamos dar continuidade à educação tradicional oferecida pela família, de maneira articulada às práticas socioculturais aí, de educação e cuidado coletivo da comunidade. Perfeito, por enquanto, tá? Então, sobra a alternativa E, vamos ver se tem alguma coisa errada. Adequar calendário. Perfeito. Ó, adequar calendário, vírgula. Agrupamentos etários e organização de tempo. Perfeito, correto. Só que tem uma vírgula. Atividades e ambientes de modo a... Acabou com a questão. Atender às demandas escolares. Aí tá o X da questão, tá? Atender às demandas escolares... Não, né, minha gente? O documento, ele traz o seguinte: adequar as demandas de cada povo indígena, tá? Então, aí tá o erro. Então, o nosso gabarito para essa questão, que é a questão incorreta, é a letra E. Percebe que ele começou muito bem, mas terminou mal, tá? Então, não são as demandas escolares, e sim as demandas de cada povo indígena. Perfeito? Vamos agora aí para a nossa questão de número 32. Questão 32. Na observância das diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função. Sim, elas devem garantir aí que cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica, certo? Assinale a alternativa incorreta, galera, mais uma vez. Alternativa incorreta, tá? Então, meu povo, a gente já tem que se preparar para a gente saber o que é certo e para assinalar o que é errado, tá bom? Então, tem que tomar o cuidado de não assinalar uma questão correta, quando a banca pede incorreta. Então, na hora da prova, você já vai lá, você grifa, você risca, a prova é tua, tá? Para não cair aí nesse erro. Eu espero que nesse simulado vocês já comecem a entender e que vocês acertem, mas que vocês errem agora, porque o simulado é o momento de errar, porque nós aprendemos muito com os nossos erros. A gente aprende às vezes mais com os erros do que com os acertos, tá bom? Porque a gente retoma, a gente volta, a gente avalia e a gente não gosta de errar, né? Então, assim, eu desejo que vocês estejam aprendendo bastante aí com esse simulado e com essa explicação aí do gabarito, tá bom? Então, aqui ele tá pedindo a alternativa incorreta, né? Com relação aí também às nossas DCNs para o infantil,
nessa garantia aí de cumprir essa função sociopolítica e pedagógica na educação infantil. Então, nós temos o gabarito A. Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. Perfeito. As DCNs traz sim aí dentro da sua proposta essa garantia, tá bom? B. Assumir a responsabilidade. Sim, a proposta aí nós garantimos aí essa responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com a família. Então percebam que as nossas DCNs aí vai trazer aí no corpo desse documento que nós compartilhamos e nós complementamos. Nós não tomamos o lugar da família, tá? Mas nós compartilhamos tudo que diz respeito ao âmbito aí pedagógico, né? Dentro da instituição escolar. E também nós complementamos, tá bom? Então, B tá perfeita. C. Possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Sim, tá? Tem também aí nessa função sociopolítica e pedagógica a possibilidade dessa convivência de crianças com crianças, crianças com adultos, né? Crianças com crianças maiores, enfim. Então, tá perfeitinho aí a alternativa C. E a banca tá pedindo a incorreta. Alternativa D. Promover igualdade parcial de oportunidade. Para tudo! Promover igualdade parcial. Não existe. Se uma igualdade parcial não é igualdade, né? Nós não estamos usando aí o princípio da igualdade. Igualdade é igual para todos, né? Todos terem acesso. Então, esse parcial deixou a alternativa incorreta, tá bom, gente? Só esse parcial, porque, promover igualdade parcial de oportunidades seria promover igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e a possibilidade de vivência da infância. Por isso que você não pode, na hora da prova, ler rápido, naquela rota automática, nunca. Leia palavra por palavra, porque uma palavra que tá ali na questão tem um porquê, tá? Então perceba que aqui, essa é a incorreta. Nós vamos dar uma lida na E, mas é gabarito D para a questão número 32, tá? Então, assim, perceba que só o parcial, gente. Se a gente tirar a palavra parcial, essa alternativa ela tá correta, tá bom? Então, esse parcial acabou com a questão. Vamos dar uma olhada no gabarito E. Construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, perfeito, a democracia e a sustentabilidade do planeta, entre outras. Perfeito, gente. Gabarito D, tá? Gabarito D é a incorreta para a nossa questão aí de número 32. Questão número 33. Dentro da proposta da inclusão social assumida pela sociedade brasileira aí no final do século XX e no começo do século XXI, a atenção educacional aos estudantes entendidos como entre aspas, aí, necessidades educacionais especiais, pessoas deficientes, com transtornos globais de desenvolvimento superdotados, ganhou destaque considerável. A LDB, né, a nossa lei aí de número 93/94/96, artigo 4º, no seu artigo 4º, avança nesse aspecto as relações anteriores, ao estabelecer que o atendimento a esses estudantes devem ocorrer. Tá. Então, aqui ele traz aí, ele faz uma menção sobre essa virada de século. Nós sabemos que a inclusão é algo muito recente, né? Até então, essas pessoas, elas ficavam em suas casas, elas não estavam inseridas aí, enfim. E aí ele faz essa menção, mas, enfim, né? É um texto que ele quer que você assinale aí a alternativa que corresponde com relação à inclusão, né? Corretamente aí adequado com a inclusão. Então, aí nós temos na letra A. Em instituições especializadas para atendimento às suas necessidades educativas, por exemplo, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,
A paz para estudantes com deficiência, enfim, né? Bom, vamos lá. Será que é isso mesmo que pede a inclusão? Não é só isso, né, gente? Aqui ele diz o seguinte, que em instituições especializadas, não, né? A LDB ela vai contemplar aí preferencialmente em rede regular de ensino. Então, tá errada. Essa tá errada. B. Com atendimento domiciliar. Para de ler. Atendimento domiciliar. É isso que significa a inclusão? É isso que a LDB contempla na inclusão? Não, gente. Atendimento domiciliar eles já ficavam, né? Antes de todas as leis que vieram aí para contribuir para essa inclusão. Então, domiciliar não, eles já ficavam domiciliar, tá errado. Eu nem termino de ler. Domiciliar individualizado, adequado às suas singularidades, necessidades educativas especiais. Acabou. C. Em salas especiais, dentro das escolas regulares, garantindo ao mesmo integração e socialização na instituição educacional? Não, gente, não são em salas especiais, são em salas regulares, preferencialmente em salas regulares, tá bom? Tá errado, não é o que condiz com a inclusão. Claro que ele pode sim participar de salas especiais, mas aí depois que realmente houve aí um relatório, registro de todos os profissionais envolvidos com esse aluno que ele não tem condições de permanecer em sala regular, de repente até por apenas um período, tá? Então não condiz com a inclusão, que realmente a inclusão trouxe aí nesse documento. D. Através de acompanhamento clínico e pedagógico adequados às suas necessidades em instituições de saúde próximo de sua residência? Não é o que traz a inclusão LDB, né? Que contempla aí o ensino da educação aí preferencialmente nas redes regulares aí de ensino, tá bom? E garantindo atendimento educacional especializado, gratuito, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Perfeito, nosso gabarito letra E, tá bom? Então o gabarito E aí ele tá perfeito, ele contempla exatamente o que a LDB trouxe aí para a educação especial, tá bom? Espero que você possa ter entendido. Caso você tenha errado, não se preocupe, porque nas aulas de LDB vocês sairão craques sobre a educação especial, tá bom? Questão de número 34. Marcos, estudante de pedagogia, ao apresentar um trabalho sobre a história da educação infantil no Brasil, aqui a banca trouxe aí uma historinha, né? O Marcos, ele é estudante de pedagogia, daí ele foi apresentar aí um trabalho de história de educação infantil no Brasil, e ele expôs corretamente que por volta da década de 70, com a expansão das indústrias, iniciaram-se os movimentos de mulheres operárias em prol de um lugar onde deixar seus filhos enquanto trabalhavam. Surgiram então as creches, entretanto, apenas em 1988 é que a educação infantil, constituída pelas creches e pré-escolas, foi legalmente reconhecida como direito das crianças. Mais recentemente, na segunda metade aí da década de 90, foi aprovado a lei, né, a nossa LDB, Lei 9.394/96, na qual é expressa a finalidade da educação infantil. Finalizando sua apresentação, o Marcos ele frisou que tal finalidade está disposta no artigo 29, na referida lei, em que a versão atualizada consiste em... Então, ele fez toda essa historinha da história aí da pré-escola, né, da creche, de acordo com a LDB, tá? Então, aí nós temos que assinalar a alternativa correta correspondente ao artigo 29 da LDB. E na letra A diz o seguinte: na alfabetização das crianças de até 5 anos. Não, né, gente? LDB não vai trazer a obrigatoriedade de alfabetizar crianças até 5 anos de idade. Nada a ver. Falou de alfabetização para educação infantil, para tudo. Errada. Tá errada. B. No cuidado, tendo o assistencialismo como fundamento. Para tudo. Assistencialismo não tem mais nada a ver com a nossa época, tá? O assistencialismo foi lá no início, né? Quando as mães trabalhavam e precisavam dar uma assistência. Hoje, nós sabemos que a LDB não traz a questão do assistencialismo. B, errada.
C, no desenvolvimento integral das crianças de até 5 anos de idade. Perfeito, desenvolvimento integral, psicológico, cognitivo, social, enfim, né? Então, traz mesmo aí no documento esse desenvolvimento integral. E esse desenvolvimento integral, ele vai mencionar até os 5 anos de idade, porque 6 anos já é o ensino fundamental. Aí a fala é outra linha de fala, é outra abordagem. Então a letra C é o gabarito dessa questão, tá bom? Vamos só confirmar aí se a D e a E não tá certa também. Vamos ver se tem alguma coisa errada. Bom, letra D. No cuidar, na faixa de 0 a 3 anos e no educar, na faixa. Não é isso que a LDB traz, gente. Primeiro que a gente já, né, nós já estamos assim, nós já sabemos de cor e salteado aí, enfim, nós deu uma engasgada, que o cuidar e o educar, eles são indissociáveis. Então, eu não cuido de uma criança até 3 anos e depois eu educo de 4 a 5 anos. Jamais. Eu cuido e educo, né? E o educar e o cuidar, ele vai perpassar aí as etapas da educação também, inclusive no ensino fundamental, o cuidar e o educar, ele anda junto, tá? E no infantil, principalmente, né? A gente cuida educando e educa cuidando, tá? Então, eles não se separam. Aqui, o que ele fez? Ele separou. Pior de tudo, ainda separou por faixa etária. Então, erradíssima esse gabarito. Então, por enquanto, a gente fica ainda com o gabarito de letra C. E a letra E, na educação de crianças de 0 até 5 anos de idade, empregando tão somente atividades lúdicas. Não, né, gente? A gente não emprega tão somente atividades lúdicas. Imagina, nós trabalhamos aí com a função sociopolítica e pedagógica, nós trabalhamos o social, o psicológico da criança, nós trabalhamos a psicomotricidade, nós trabalhamos o lúdico, nós trabalhamos, enfim, né, o desenvolvimento integral, como no gabarito C mesmo menciona, tá? Então a letra E tá erradíssima, né? Mais uma vez eu digo pra vocês, tão somente, esse somente tem que tomar muito cuidado. Geralmente quando esse tão somente aí ele aparece, ele negativa a questão, tá bom? Então, questão 34 é nosso gabarito de letra C. Questão 35, nós temos aí, de acordo com a lei federal, LDB, né, lei de 9.394/96, estabelece diretrizes e bases de educação nacional. Artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado, entre outras, mediante garantia de. Então, nós temos aí o dever, né, do Estado, não somente essa, aqui no enunciado, ele já menciona que também existe outras, né, mas ele vai querer que você encontre aí a correta, que seria uma das também, né? Que também tem tudo a ver. Então, você vai encontrar aí uma